Alunos do sexto ano, retomando as gravações. A primeira unidade já foi fechada, depois eu vou postar a nota de cada um de vocês, vou postar no grupo. A aula passada de vocês puderam estudar o conteúdo que foi politeísmo, vocês viram politeísmo e monoteísmo, certo? A aula de hoje a gente já vai entrar em um outro assunto, mas eu queria deixar registrado o seguinte: a gente está no capítulo 4 do livro e a gente está dando uma revisada nesse capítulo 4 que fala sobre a África Antiga, certo? E lá na África Antiga a gente vai ver diversos conteúdos que, para a gente estudar esses conteúdos, a gente precisa saber definir o significado das palavras. Então, no capítulo 4 do livro, quando a gente vai estudar a África Antiga, a gente vai ver o que é seminomadismo, o que é sedentarismo, o que é nomadismo, o que é o conceito de Estado, o que é politeísmo, o que é monoteísmo, que a gente viu na aula passada, não é? A gente vai ver um pouco sobre o conceito de civilização, a gente vai ver o que é o patriarcalismo, matriarcalismo, não é? A gente vai ver o que é o animismo. Tudo isso a gente já viu em aulas anteriores, mas de maneira muito rápida. Qual é a metodologia que eu utilizo? Eu tento dar todo o conteúdo para que a gente consiga seguir o que está no livro didático, ou seja, para que a gente faça um apanhado do que está no livro didático, ou seja, todo o conteúdo. E depois a gente sai revisando aula a aula, conteúdo a conteúdo, que já foi visto, para saber se o aluno conseguiu fixar esse conhecimento. Essa é a metodologia que eu utilizo. Tenho procurado fazer provas e trabalhos com perguntas não tão complexas, mas também não tão simples, e sempre perguntas trabalhos e provas com perguntas não muito extensas, com um número de questões não muito extensa, mesmo porque a gente sabe da dificuldade que é estar olhando sempre para a tela de um smartphone ou de um computador para estudar. A gente sabe dessa dificuldade. Então, nesse capítulo 4, a gente vai ver também um pouco sobre o conceito de identidade cultural, patrimônio histórico e intercâmbio cultural, certo? Eu vou falar com vocês aqui rapidamente um pouco do conceito de cada palavrinha dessa. Por quê? Porque aí, quando a gente for adentrar no conteúdo, a gente já sabe o significado de cada palavra. Tá certo? Então vamos lá. A primeira, seminomadismo. Só que para a gente estudar seminomadismo, esse prefixo semi, não é, quer dizer quase. Então é importante que a gente primeiro saiba o que é o nomadismo. O que são os povos nômades? Que a gente vai estudar em diversas civilizações. Não só na África Antiga, mas a gente estuda na Europa Antiga, não é? Nas Américas, na Oceania, na Ásia, inclusive até na Groenlândia, não é? Até no Ártico, no continente Antártico. Porque quando a gente observa esses continentes, a gente observa que o nomadismo percorreu por todos esses continentes. O que é o nomadismo? É um grupo de pessoas, normalmente, mas pode ser um indivíduo, onde ele não tem local fixo, ou seja, em um determinado território, ele anda de lugar para lugar. Isso é o que caracteriza o movimento nômade.
Então, quando você ouvir falar, aquele cara ali é um nômade, significa que ele é um andarilho, que ele anda de lugar em lugar, sem se fixar. É o que caracteriza o movimento nômade. Então, quando eu falo nomadismo, você já sabe o que é. Que é uma pessoa, um grupo de pessoas que não se fixa em um determinado território, em um determinado lugar. Então já aprendemos o que é nomadismo, certo? Então vamos para semi-nomadismo. O que é semi-nomadismo? Semi-nomadismo é o grupo nômade que começa a se fixar em um determinado território, em um determinado local fixo. Só que de maneira esporádica, ou seja, ele fica por um determinado tempo. É por isso que se fala semi-nomadismo. É porque esse povo semi-nômade, ele já tem características tanto do nômade, ou seja, aquele que anda de lugar para lugar, quanto do sedentário, que é como a nossa civilização atual. O povo sedentário somos nós, é o povo que ocupa um determinado espaço geográfico, em um determinado território, e se fixou cidades, né? Fixou moradia. Então, se eu falar que fulano é um sedentário, significa que ele pertence a um grupo de pessoas que tem um local fixo. Então eu já sei o que é nomadismo, que é aquele que anda de lugar para lugar. Eu sei o que é seminomadismo, que é o grupo de pessoas que tem as duas características, ou seja, tanto do nômade quanto do sedentário. E eu já sei o que é sedentarismo, que são o grupo de pessoas que hoje em dia na sociedade atual é a maioria, né? Mais de 90%, são sedentários, ou seja, são fixos em um determinado local, em um determinado território geográfico. Estado. Quando você ouve a palavra Estado, o que é que isso significa? Estado nada mais é do que uma organização de pessoas em um dado momento que tem um determinado território, tem uma determinada organização social. Tanto é que quando você vai estudar a teoria geral do Estado, ou seja, como é que os Estados modernos se formaram, você vai verificar que tem 3 elementos que constituem o Estado. O povo, que é o elemento humano, o território, que é o elemento físico ou geográfico, e a soberania ou o governo, que é o elemento político ou jurídico do Estado. Então, todo Estado ele tem que ter no mínimo esses 3 elementos, que é povo, território e governo, certo? Então, um Estado ele se constitui nesses 3 elementos. O Brasil, por exemplo, é um Estado? Sim. O Brasil tem povo? Tem, os brasileiros. O Brasil tem um território? Tem, o nosso território brasileiro. O Brasil tem governo? Tem soberania? Sim. Temos uma estrutura administrativa, né? Nós temos um sistema de governo, que é um sistema presidencialista, e nós temos instituições que são permanentes. Então, falou em Estado, está falando nesses 3 elementos: território, povo e governo. A gente viu também em aulas anteriores no que diz respeito à crença das pessoas. A gente viu que é o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Poli quer dizer vários. Ou monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Mono quer dizer um. Então você já sabe o que é politeísmo, que é a crença em vários deuses, e você já sabe o que é monoteísmo, que é a crença em um só Deus. Vimos também o conceito de civilização. O que é uma civilização? Civilização nada mais é do que um grupo de pessoas, uma coletividade de pessoas, com um número
que pode ser indeterminado ou determinado, de pessoas que escolheram morarem juntas, estarem lado a lado, em uma mesma comuna, em uma mesma comunidade, em uma mesma cidade, em um mesmo estado, em um mesmo país. Uma civilização significa um povo que tem um certo nível de desenvolvimento social, econômico, político e sobre outros aspectos da dimensão humana. Então, toda vez que você ouvir falar de civilização, essa palavra está ligada à cidade, está ligada a cidadão. Por quê? Porque significa grupo de pessoas que escolheram viverem juntas, participarem de uma mesma comuna, comunidade, cidade, estado, país. Nós vimos também que essas comunidades ou essas civilizações, elas originariamente ou primariamente, elas eram regidas ou por um sistema chamado patriarcado, as sociedades patriarcais, onde quem mandava era o homem, era o chefe da casa, o governante era sempre um homem, e isso ia passando de geração para geração. E vimos também o matriarcalismo, que é uma sociedade regida por uma mulher, por uma rainha, por uma princesa, e onde quem está no comando dessa sociedade, desse sistema de organização social, é a mulher. Então o chefe da casa, ou a chefa, a líder da casa é a mulher, é o sistema matriarcal. Então você sabe o que é patriarcalismo e o que é matriarcalismo, você aprendeu isso. Vimos também o que significa patrimônio histórico. Patrimônio histórico pode ser um prédio antigo, pode ser uma casa antiga, pode ser um bairro antigo, pode ser uma cidade antiga, pode ser uma igreja antiga, pode ser ruínas, pode ser até um sítio arqueológico. Patrimônio histórico é todo tipo de objeto, que seja ele material, ou seja, de concreto, ou imaterial, que serve para contar a história de uma determinada civilização, de um determinado povo. Então, toda vez que a gente fala em patrimônio histórico, significa isso. Um conjunto de elementos, seja ele físico ou abstrato, que serve para contar a história de uma determinada cultura. Então você já sabe o que é patrimônio cultural. E é com patrimônio cultural que advém uma coisa que a gente vai estudar no capítulo 4 do livro também, que é o chamado ou chamada identidade cultural. Você, por exemplo, se morasse no Japão, você não ia usar provavelmente essas roupas. Você não ia comer provavelmente o que a gente come, arroz, feijão, carne de boi, né? Lá as pessoas comem muito assim, arroz, muito macarrão, a carne lá é mais peixe. Então, existem em diversas nações, diversos países, também diversas culturas, tanto do ponto de vista da língua, do vestuário, da alimentação, da dança, da música, da forma até de pensar, a chamada mentalidade do povo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido aí os conceitos que foram passados. Isso vai ser visto e será cobrado nas próximas atividades que eu passo durante as aulas e nas provas que virão. Já estamos na segunda unidade, tá certo? E logo vou passar a nota da primeira de todos vocês no grupo. Forte abraço aí, até mais, até a próxima aula.